Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos reagir ao vídeo do pastor Eliseu Rodrigues. Sim, esse mesmo que gosta de falar tanto da Igreja Católica. Esses dias até envolveu num debate com o diácono João Vitor Mariano e não sabia nada, não sabia nem o nome deste livro aqui, que está escrito Catecismo, e ele disse que era catequismo, para você ver o nível de conhecimento do indivíduo. E, como é de costume, mais um vídeo dele em detrimento de doutrinas católicas, só que dessa vez com um erro que não é só mariológico, e sim cristológico, um erro que define o que é o Cristo, para você ver o que o sola Escritura nos leva. Então vamos primeiro reagir a um vídeo e depois vamos comentar sobre ele. Cristo é autoexistente. Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Repito, Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Maria é mãe de um corpo que Deus quis ficar dentro dele. Maria é mãe do corpo. Por isso que ela dizia filho, ele dizia mulher. Ela chamava ele dizia mulher, porque ele ouve como filho, mas responde como Deus. Ele é Deus! Ele é Deus! Os padres sabem disso, mas não quer falar. Tá vendo por que não participa de debates? Por isso que ele fugiu do Ariel. Cristo, ele é uma pessoa, uma única pessoa, que tem duas naturezas, humana e a divina, que estão unidas. Se você dividir a divindade da humanidade, a quebrar a união hipostática, você destrói o Cristo. Você vira um muçulmano, você vira um judeu, que crê em Cristo. Messiânico. Então, se você fazer isso, você cai na heresia de Nestório. Você faz um anacronismo. Você pega a palavra mulher, como entendemos hoje, e aplica de como os judeus entendiam naquele tempo. E como que Jesus não conhecia Maria como mãe, sendo que no primeiro milagre de Jesus, ele não estava pronto, ele não iria fazer o milagre, mas por intermédio de Maria, Maria vai lá e intercede, pede para Jesus fazer, Jesus responde, mulher, o que tem contigo? Aí vem o porém, Jesus larga Maria para lá e segue o baile e não faz milagre? Não, pelo contrário, Jesus respeita e faz o que Maria pediu, ou seja, ele atendeu o que sua mãe disse. Se você defende isso aí de verdade, seu pastor, então você defende barriga de aluguel, que é uma coisa antinatural, anticristã. Ou seja, você não é um cristão de verdade. Muito bom. Esse vídeo saiu no Instagram. Caso você ainda não me segue no Instagram, aqui está o ID dele. Também tem no TikTok com o mesmo nome. Então vamos para o vídeo. Aqui, o que o pastor ele tenta apregoar na sua pregação? Ele tenta forçar uma coisa que não existe nas Escrituras, que é Jesus Cristo diminuindo Maria. Jesus não precisa diminuir Maria, porque Maria é a personificação da humildade. Ela, junto com seu filho, são a plenitude da humildade. Como que Jesus vai colocar alguém no seu devido lugar, sendo que essa pessoa já está no seu devido lugar? Em nenhum momento você vai ver Maria querendo se opor a Jesus, querendo se colocar num nível elevado. Não. Você vai ver Maria no silêncio, Maria na meditação, Maria na obediência. Isso que você vai ver. E é isso que Jesus pede para um cristão. Logo, não tem como Jesus tentar
botar Maria no seu devido lugar, segundo os pastores dizem. Outra coisa, ele faz um anacronismo, ele pega a palavra mulher, como entendemos no português em 2026, e traz para um contexto semita de 2000 anos atrás. Lembrando que o texto não é em português, é em grego. Ou seja, ele ignora o contexto cultural, o contexto linguístico também. Mulher, no tempo de Jesus, a palavra mulher não é o que entendemos como hoje. É uma palavra muito densa, uma palavra muito respeitosa, uma palavra equivalente a senhora ou senhorita, algo do tipo. Então, não é o simples fato de mulher, de tom pejorativo, tom jocoso. Agora vamos para os versículos onde os protestantes dizem que Jesus não considerava Maria como sua mãe. O primeiro versículo é João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ver o argumento dos protestantes. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Veja que já está falando a mãe de Jesus. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Gente, isso aqui para um judeu era uma vergonha. Então, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Eu não entendo o argumento do protestante em dizer que Maria não é mãe de Jesus, sendo que a própria Escritura diz que Maria é mãe de Jesus. Aí o que eles vão falar? Vai falar que Maria é mãe do corpo. Mais na frente nós vamos ver que isso não tem lógica. Não tem lógica. O outro argumento que os protestantes gostam de utilizar é Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 48 ao 50. Vamos começar pelo versículo 46. Estando ainda a falar as multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que a tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu: aquele que o avisou. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Aí que o protestante fala, tá vendo? Por que Jesus não fala que Maria é a mãe dele? Porque ele não considera Maria como a mãe dele. Então Jesus desconsidera a sua mãe carnal, mas considera eu que não tenho nada a ver? Não tem lógica esses argumentos, mas vai piorar, vai piorar. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Está escrito assim: enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz no meio da multidão e disse-lhe: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Já vi protestante dizer, tá vendo? Aqui a mulher tentou idolatrar Maria. Cara, aonde que isso aqui é idolatria? Quando esse povo ele banaliza tudo, não é brincadeira. Isso aqui é uma banalização sem vergonha. Dizer que isso aqui é idolatria. Jesus não está condenando idolatria. E também Jesus não está diminuindo Maria. Por quê? Vamos ver agora. Lembra do primeiro argumento do protestante, que ele utilizava as bodas de Caná para dizer que Jesus não considerava Maria como mãe? Bom, o próprio texto aponta várias vezes que Jesus tem uma mãe, que é Maria. Aí, como o pastor Eliseu disse, é mãe do corpo. Mas vamos ver o que esse corpo faz. Lembra que Maria pediu para fazer o milagre. Olha o que acontece. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus,
cada um contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água, e eles a encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabia o servente que havia retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Quem faz milagres? É um homem ou é um Deus? Bom, o homem, por natureza só, não faz milagres. Mas Jesus, ele é homem. Mas esse homem fez um milagre. Por quê? Porque esse homem tem uma natureza divina dentro. É uma pessoa com 2 naturezas. Ora, se é uma pessoa e essa pessoa tem a natureza humana e a natureza divina, a natureza divina trabalha com esse corpo. Então, esse corpo também pode ser considerado Deus, porque essa natureza de Cristo está unida na natureza divina. É a união hipostática aqui. Se Jesus tivesse essa diferença entre Jesus homem e Jesus Deus, que nem o pastor tanto prega aqui, o acontecimento ia ser diferente. Os milagres iam acontecer de forma diferente. Mas a divindade age no corpo. E esse corpo veio de Maria. A divindade já existia, mas o corpo veio de Maria. E esse corpo habita a divindade. Então não tem como falar que existe Jesus homem e Jesus Deus. E outra, se Jesus não considerasse Maria como uma mãe, ele não iria obedecer ela. Sabe por quê? Porque ele fala que não é chegada a hora dele. Do mesmo modo que no Antigo Testamento, Betsabeia, mãe de Salomão, rainha de Israel, alguém pede um pedido para ela. E ele diz: tudo que você pedir, seu filho não negará. Ora, se Betsabeia é mãe de Salomão, Salomão, no Antigo Testamento, é uma representação de Jesus, ora, então essa representação cai aqui. Maria pede a Jesus e mesmo não sendo a hora dele, ele concede o que sua mãe pediu. Então, sim, Maria é mãe de Cristo como um todo, porque foi esse Cristo que fez o milagre. E lembra daquele outro versículo que eu disse sobre a prova que os protestantes têm quando Jesus fala: quem é minha mãe e meus irmãos? Bom, aqui vem a resposta que os protestantes tantos querem. Quando Jesus diz aquilo, ele está extrapolando, está ampliando a sua família. Ele não quer dizer que Maria deixa de ser sua mãe, que seus irmãos deixam de ser irmãos. Não, ele está ampliando essa família. Ampliando de um nível que nem o sangue, que não está limitada somente no sangue, está ampliada no contexto espiritual. Estamos enxertados na videira que é Jesus Cristo. E olha o que a Bíblia, que é inerrante, não se contradiz, e com Maria repleta do Espírito Santo, veja o que está escrito. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Ora, se quem é a mãe de Jesus, os irmãos, os parentes em geral de Jesus, é toda aquela pessoa que faz a vontade do Pai, ora, aqui está Maria falando: faça-se em mim segundo a tua palavra, eu sou a serva do Senhor. Se isso aí não é fazer a vontade do Pai, eu não sei o que é. Então ninguém mais faz a vontade do Pai, porque aqui está dizendo que ela faz. Então, sim, ela é a mãe de Jesus como um todo. No livro de João, capítulo 19, versículos 26 e 27, é mais claro ainda. Mostra que essa família não está limitada no sangue de forma explícita, porque
O discípulo amado não é primo, não é irmão, não é tio, não é nada de Cristo. É apenas um conhecido. Mas veja o que acontece. Perto da cruz de Jesus permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus então, vendo a mãe e, perto dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. No contexto daquela época, somente os irmãos podiam cuidar de uma mulher que está viúva e que perdeu seu filho primogênito. Jesus não tinha irmãos, por isso que ele entrega para João e diz para João que ela agora é sua mãe. Ora, João não é nada de Cristo em sangue, não é nada de Maria no sangue, mas ele se torna filho de Maria. Por quê? Porque a família de Cristo se amplia para um âmbito espiritual. Maria é mãe de toda a igreja. Ela é mãe minha, é mãe sua, no âmbito espiritual, porque somos o discípulo amado. E, para finalizar, aquele argumento onde os protestantes dizem que é Jesus mostrando que não pode idolatrar Maria e aquela coisa toda, falando o último argumento dos protestantes, a resposta é o seguinte, de novo, no livro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 45. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Ora, se está dizendo, bem-aventurados aqueles, mas bem-aventurados aqueles que antes faz a vontade do Pai, Maria ela creu, e quem crê faz a vontade do Pai. Maria crê antes mesmo de ver o próprio Cristo. Ela crê no Messias antes que o Messias faça a sua vida pública, antes que o Messias nasça, antes que ela vê, antes de tudo. Ou seja, bem-aventurados os que antes creram. E Maria ela creu. Logo, Maria sim faz a vontade do Pai. Maria sim é mãe de Jesus, tanto homem como Deus. Ela não gera a divindade, mas gera a humanidade. E esta humanidade está unida, não misturada, unida com a divindade. E isso não dá para dividir. Quando Jesus morre na cruz, aquele corpo de Jesus que está morto não deixa de ser Deus. Ora, então, se Cristo morre na cruz, a divindade some e só fica um corpo de um homem qualquer. Mas não, aquele corpo ainda tem a divindade. O que sai de Jesus é a alma humana, e ali ocorre a morte. Então, se você também tem o argumento do pastor, onde ele diz que o Deus habita no corpo, ou seja, o Deus é um demônio, ele possessa o corpo dos outros. Aquele corpo de Jesus, Deus possuiu. Então Deus ele é um demônio que possessa as coisas? Não tem lógica. É heresia braba. Possessão não é coisa divina. Mas fazer o quê? Isso é o fruto da sola Escritura.